E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações. Estou trazendo aqui para vocês o troca de passes, falando tudo sobre o nosso Palmeiras, galera. Palmeiras que vem se preparando muito forte aí para enfrentar o São Paulo pela semifinal do Campeonato Paulista. Abel Ferreira que deve usar a força máxima aí para chegar a mais uma final do Paulistão. Fica aí até o final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Clássico, né? No outro jogo semifinal do Paulistão, líder e vice-líder do Campeonato Brasileiro. Times que estão vindo muito bem aí nesse início de Brasileirão vão se enfrentar na semifinal do Paulista. O Emanuel Araújo traz detalhes do Verdão pra gente. Fala, Emanuel. Olá, amigos ligados no Troca de Passes. Eu tô aqui na frente do CT do Palmeiras e atrás de mim tem caminhão, tem guindaste, tem guincho, tem trator, tem um monte de coisa porque o CT tá em reforma. Enquanto isso, dentro de campo, o Abel treina um time que vai repetir a mesma escalação e tende a jogar com Carlos Miguel no gol, com Kelvin e Piquerez nas laterais, uma dupla de zaga com Gustavo Gomes e também o Murilo. No meio de campo tem o Marlon Freitas, o Andreas Pereira e também o Alan, que tem feito muito sucesso e tem roubado um pouco da expectativa, tirado um pouco da cabeça do torcedor a expectativa por John Arias no time titular. Na frente, no trio de ataque, tem Maurício municiando tanto Flaco Lopes quanto Vitor Roque. Portanto, Palmeiras vai para esse jogo com força máxima, usando o retrospecto da Arena contra o São Paulo, mas principalmente é uma fase muito boa dentro da Arena Barueri. Nunca na história do Palmeiras na Arena Barueri, o Palmeiras venceu 9 jogos seguidos e agora pode ir para o 10º com uma classificação para a final e dar uma resposta para aquele ano de 2025 tão sofrido, tão difícil e chegar numa final logo no início do 3º mês do ano. Obrigado pelas informações, Manuel. Agora, informações do adversário, o São Paulo. Quem traz os detalhes é Felipe Brizola. Eu quase engasguei. Felipe Brizola. Chega mais, Brizola. Fala pessoal, tudo bem? O São Paulo segue firme na preparação para enfrentar o Palmeiras no domingo, semifinal do Campeonato Paulista, em jogo único na casa do adversário, lá na Arena Barueri. E há uma grande dúvida nesse fim da semana do São Paulo em relação aonde a equipe vai mandar seus jogos nas próximas rodadas quando precisar do Morumbi. Por quê? O Morumbi está recebendo alguns shows, esses shows só vão terminar ali no comecinho de março, pelo dia 4, só que o clube vai trocar o gramado, então isso leva mais tempo. Se o São Paulo passar do Palmeiras, ele teria uma final do Campeonato Paulista para fazer. Essa com certeza não aconteceria no Morumbi. Tem também a partida contra a Chapecoense no dia 12 de março pelo Campeonato Brasileiro. São Paulo vem muito bem, também não vai poder usar o Morumbi. E há uma dúvida se consegue instalar esse gramado até o dia 21 de março, que seria o clássico contra o Palmeiras pelo Brasileirão. Inclusive, São Paulo e Palmeiras lideram o campeonato nesse momento com 10 pontos. Então há todo um trabalho de bastidor. Havia a expectativa de que pudesse sair um acordo com o Guarani, mas fontes já dizem que não deve ser o estádio em Campinas, né? Ou seja, o São Paulo não deve usar o Brinco de Ouro da Princesa. E aí tá de olho em Bragança Paulista, na Vila Belmiro e principalmente no Canindé, além, obviamente, do Guarani, que ainda não foi descartado. Então o São Paulo pode mandar seus jogos em um desses 4 lugares. O Canindé ganha força nas últimas horas. A gente vai ficar de olho por aqui. Volto com vocês. Valeu, Brizola. Obrigado pelas informações. Pois primeiro para jogar no Canindé a final tem que passar do Palmeiras, algo que não é fácil, né? Tem favorito para esse clássico aí? Eu acho que o Palmeiras é levemente favorito pelo fato de jogar diante da sua torcida. Tem o mando, não joga na sua casa, o Allianz Parque, mas joga ali na sua segunda casa, que é a Arena Crefisa Barueri. E aí? Acho que é por aí, sim. Promessa de um grande jogo, né? Porque sim, as duas equipes estão vivendo um bom momento. São Paulo saiu daquela fase inicial de 2026. Os primeiros jogos foram preocupantes. Depois da chegada do Rafinha ao departamento de futebol do clube, né? E a afirmação de alguns jogadores, o desenvolvimento ali, o retorno de alguns caras ganhando mais sequência, o time conseguiu crescer. E o Palmeiras tem sido um time que, na minha visão, ele tem conseguido agregar no jeito de jogar novos fatores, né? Você tem um meio-campo com Marlon Freitas e Andreas Pereira, por exemplo, que trata muito bem a bola, mas você não deixou o Palmeiras, no caso, não deixou de ser um time agressivo para marcar, para recuperar a bola no campo de ataque. A gente está vendo a imagem do jogo contra o Fluminense no meio de semana. Foi um jogo de um placar construído quase todo assim, né? Bolas recuperadas no início do jogo no campo de ataque, aceleração, pênalti, logo depois do segundo gol com o Alan. E no segundo tempo isso voltou depois que trocou alguns jogadores ali para reformular o gás do time.
Então, assim, vejo sim um leve favoritismo ao Palmeiras, mas a gente já viu recentemente o São Paulo batendo o Palmeiras mesmo nessa condição, superando o Palmeiras, que era favorito também nesses confrontos. Um jogo só, muita coisa pode acontecer, principalmente pelo momento bem parelho das equipes. E o São Paulo, dos grandes ali, é um time que costuma incomodar o Palmeiras, né? Nesses melhores momentos do Palmeiras, nos últimos anos aí, o São Paulo vira e mexe, vai lá e consegue bater o Palmeiras. Eu trabalho para esse Palmeiras do Abel, né? Mas o momento, tem essa questão do Palmeiras ser o mandante e tal, mas é muito equilibrado hoje, né? Se fosse São Paulo antes das mudanças, né? De presidente, tudo aquilo que aconteceu, da entrevista do Crespo para cá, que melhorou muito. Hoje o nível de jogo eu coloco bastante parelho, assim, né? Um equilíbrio, além de ser clássico, muito grande. Que bom para os outros adversários do outro lado, que esses dois já vai se enfrentar, que pelo menos cai um. Mata um, né? Mata um, mas a tendência é de um bom jogo, sim. É o que a gente espera, né? Um grande jogo no domingo entre Palmeiras e São Paulo. Gigantes do futebol nacional, do futebol continental, Palmeiras e São Paulo. Vinícius Nicoletti e Vladimir Bianchini chegam com as informações das duas equipes. Alô, fã de esportes, o Palmeiras pode repetir o time que venceu as últimas 2 partidas pelo Campeonato Paulista contra o Capivariano e Fluminense pelo Campeonato Brasileiro, nesse confronto diante do São Paulo, semifinal do Campeonato Paulista. É o time que o técnico Abel Ferreira escalou 5 vezes nos últimos 6 jogos e conseguiu 6 vitórias, sem o Arias. Mais uma vez, deve começar no banco de reservas. O colombiano tem agradado nos treinamentos, quando entra nos jogos. Contra o Capivariano entrou aos 33 do segundo tempo, no último jogo contra o Fluminense entrou aos 12. Mas como o time vem correspondendo, o Arias deve começar mais uma vez no banco de reservas. O Palmeiras defende uma invencibilidade de 21 jogos sem perder como mandante. A última derrota foi em agosto do ano passado. Esses 21 jogos são 16 vitórias e 5 empates. E a outra invencibilidade é exatamente diante do São Paulo. Não perde para o rival desde 2023. Nesse período, 10 jogos com 6 vitórias do Palmeiras e 4 empates. Tem história, tem rivalidade com Arias, mais uma vez começando como opção no banco de reservas. Palmeiras tenta chegar à sua 7ª final consecutiva de Campeonato Paulista. Vamos lá, a gente ouviu o Vlad falando, no histórico de mata-mata o São Paulo tem um bom histórico, embora nos últimos 10 jogos nenhuma vitória, né? O momento é totalmente palmeirense. Como é que você vê esse confronto entre Palmeiras e São Paulo, semifinal de domingo? O momento do São Paulo traz um jogo muito mais equilibrado do que se pintava talvez no início da temporada. E claro que o Palmeiras voltou a ser uma equipe mais consistente. São duas equipes que vêm muito bem no Campeonato Brasileiro, né? Dividem a liderança da competição. O São Paulo, com essa formação, o Crespo fazendo essa variação, ora joga com 3 zagueiros, ora joga com linha de 4. Tem o Cauli agora como opção no meio-campo, foi decisivo, inclusive, no meio da semana, quando o São Paulo venceu por 1-0 com gol do Cauli, né, de pênalti no Campeonato Brasileiro. E é uma equipe que mostrou, mesmo fora de casa, uma consistência para se defender bem e tentar fazer essas transições rápidas, não só com os alas, né, mas também jogando por dentro, encontrando o Marcos Antônio indo muito bem, começando bem a temporada também. O Luciano com o Caleri, você tem o Lucas que ora ia para o banco de reservas e ora começava como titular, estava sendo poupado para ter mais minutos e ficar inteiro, é um jogador que vai ser importante também. Contra um Palmeiras que, por mais que não seja uma equipe aquela equipe vistosa que vimos numa parte da temporada passada, uma versão diferente até do Palmeiras, com a bola no chão, o time envolvente, o time muito bem, né? O meio-campo funcionando bem com criatividade, o Flaco e o Vitor Roque se entendendo muito bem no ataque. Não sendo aquela equipe ainda de parte da temporada passada, é um time que mostra a eficiência que todo mundo já conhece. Então, vacilar contra o Palmeiras pode ser fatal. O time que continua muito consistente na bola parada. Tem o Marlon Freitas agora, que faz muito bem essas inversões, né, de um lado para o outro. Aparece também para ganhar uma segunda bola, ora para entrar na área para tentar uma finalização de cabeça. Então é um time que tem essas valências que a gente já conhece muito bem. E mostra o equilíbrio, Felipe. Eu acho que se pintássemos esse jogo em janeiro, e olha que estamos em fevereiro ainda, vamos começar março nesse fim de semana. Se pintássemos em janeiro, talvez a disparidade fosse maior.
Não pelo elenco que o São Paulo tem, mas pelo momento que vivia. Encontrou equilíbrio fora de campo e encontrou equilíbrio dentro também. O que mostra que num jogo único, não é campo neutro, obviamente, né? O Palmeiras é mandante, não é na sua casa, mas é mandante. Acaba, de qualquer forma, sendo também um confronto equilibrado. O que traz também um tempero bem interessante para a gente acompanhar nesse fim de semana. Palmeiras e São Paulo, domingo, 8h30 da noite, Arena Barueri, semifinal, jogo único, transmissão Record, Cazé TV, TNT e HBO Max na tela aí para vocês, todo mundo esperando esse jogo super aguardado. E para falar do Verdão, que é o mandante, então a gente começa pelo Verdão, ele, Flávio Latifi. Latifi, o que você fez com seu bigode? Hoje não, você não cortou ou você só ajeitou de um jeito diferente? Ele tá mais modesto hoje, Lu. Aí ele ficou mais baixinho. Ai, gente, eu não sabia que dava pra fazer isso, não. Dá pra vários estilos. Achei que você tinha cortado. Pois muito bem, o assunto não é o seu bigode, Flávio Latifi, embora ele chame bastante atenção. Ele tem uma pomada especial para bigodes. Ele tem todo um rolê. É cheio dos skincare, das pomadas pro bigode. Ô, Latifi, fim de semana tá aí, né? E a gente quer saber se o Arias vai ser titular. A gente achava que ia ser contra o Fluminense e não foi. Ele entrou no segundo tempo. Agora, a torcida vai ver Arias titular desse Palmeiras contra o São Paulo, será? Boa tarde, né? Que eu não dei boa tarde, eu acho. Boa tarde para você, PVC, Gabriel Sá, pessoal que está acompanhando a gente. O Arias ainda não fez a sua estreia como titular do Palmeiras, mas o que eu tenho de informação que eu consegui apurar durante essa semana é que existe uma boa chance dele estrear como titular justamente contra o São Paulo, né? Um jogo único, importante, pela semifinal do Campeonato Paulista, e o Abel ele tem deixado algumas pistas durante essa semana de como ele pensa utilizar o Arias, né? A gente veio falando na última coletiva antes da vitória contra o Fluminense, o Abel foi questionado sobre usar o Alan de 10 para ter o Arias na direita. E ele foi bem claro na resposta, dizendo que ele pensa no Arias na direita ou na esquerda, não jogando centralizado, até pela forma que o Palmeiras tem atuado com a dupla de ataque Flaco Lopes e Vitor Roque. E aí, no jogo do meio de semana, só um jogador do sistema ofensivo jogou os 90 minutos da partida, e foi o Maurício. E é justamente no lado do campo onde o Arias entraria, ali pelo lado esquerdo do ataque. O PVC até citou ontem, durante o programa, que o Maurício fez 3 funções diferentes contra o Fluminense, e ele foi o que teve o maior desgaste em relação aos outros jogadores. O Flaco Lopes saiu no metade do segundo tempo, o Vitor Roque a mesma coisa, e o Alan saiu aos 87 minutos, faltando pouco para acabar ali o jogo. Então essas são algumas pistas de onde o Abel vai usar, que é ali pelo lado esquerdo do ataque, e também um forte indício de que o Arias fará sua estreia como titular contra o São Paulo no final de semana, e ele foi contratado para isso, né, Luz? 25 milhões de euros, 154 milhões de reais, e é para esse tipo de jogo que o Arias foi contratado pelo Palmeiras. Sem dúvida, para jogo grande, e ele está mostrando, né, a qualidade que ele tem e que ele está em forma, então todo mundo querendo vê-lo como titular. É isso, PVC, e você imagina ele jogando de que forma? Porque ele já entrou pelo lado direito, no último jogo foi pelo lado esquerdo, ele entra no lugar do Flaco na última partida, como veremos o Arias no Choque Rei? Já vou te explicar, eu não gosto de ser redundante, então eu vou perguntar para o Sá. Sá, você reparou que a nossa câmera é do lado oposto do estádio? É do lado contrário. O Vitor Roque fez um gol para a esquerda e aqui ele faz para a direita. É uma boa observação para você. Eu acho que ele vai do lado esquerdo. Acho que a matéria do Latifi, que ele escreveu e que ele está dizendo agora, é muito coerente. Assim, tá toda a pinta, especialmente pelo... Olha a bola do Arias para o Vitor Roque. Eu só não entendi porque ele está correndo para esse lado. Ele está correndo para o outro lado, aquela vez que vai meter na trave, quer ver lá? A saída de bola duas vezes você não observou, né? Mas a câmera trocada você observou. É que eu estava fazendo o jogo do Bahia na hora que deu o pontapé inicial do primeiro tempo. Entendi, aí você não pegou aí essa. Não, eu percebi depois. Não, foi pênalti. Eu acho que ele vai do lado esquerdo e ele vai fazer Alan, Flaco, Arias, Vitor Roque. E acho que o resto do time vai ser o titular, como tem jogado Carlos Miguel, Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo, Piquerez, Marlon Freitas e Andrés Pereira. O Rafael Tomé está aqui no nosso chat, falou que não seja o primeiro gol do Arias contra o Tricolor. Viu, Gabriel? Essa é a torcida aqui do
do torcedor do São Paulo, para que não seja dessa forma este debut de Arias. Eu quero saber o mercado da bola do Verdão também, o Latifi, porque a janela está fechando, né? Terça, né? Que fecha a janela? Terça-feira, dia 3. Terça-feira, dia 3, fecha a janela. E o torcedor ainda está esperando um zagueiro, queria um volante também, mas pelo menos um zagueiro, porque realmente é um setor ali que tá precisando de mais peças. Trouxe 2 contratações até agora, trouxe o Marlon Freitas e o Arias, 2 grandes contratações, mas ali mais para o meio de campo, para o setor ofensivo. Dá para criar alguma expectativa ainda, Latifi, de que esse zagueiro vai chegar ou não? Tudo encerrado, janela já praticamente fechou, não conte com isso. Talvez o Nino no meio do ano, se os russos deixarem e se o Fluminense também. Pois é, Lu, o Palmeiras vê a janela se aproximando do fim, né, na semana que vem, e trata a chegada de um zagueiro agora como muito improvável. Só vai acontecer se os russos decidirem liberar o Nino, e eles estão irredutíveis, não querem liberar o jogador, e o Palmeiras segue sonhando com a contratação do Nino para o meio do ano. A gente já trouxe esse cenário aqui que o Fluminense também tem muito interesse no jogador, só que o Palmeiras segue afirmando que tem conversas muito positivas com o jogador e o staff, e deve fechar a contratação na janela do meio do ano. O Palmeiras também chegou a tentar a contratação do Danilo, né, nessa janela do Botafogo, repatriar o jogador, só que o Botafogo disse que não vende para o Palmeiras. Então existe a expectativa também do Palmeiras ver como está a situação do seu meio campo, né? Ontem até o Lavieri participou do De Primeira e disse que via um problema no Palmeiras ali na volância, e aí pode ser que o Palmeiras busque um volante no meio do ano, mas a prioridade mesmo hoje é a contratação do Nino, e só porque o Palmeiras viu mais saídas do que chegada, e hoje entende que tem um elenco muito forte, mais fortalecido até do que no ano passado, onde investiu mais de 700 milhões em reforços. Sabe o que o Zenit falou? Nananino não. Ai, BBZ, foi boa. Gente, o De Primeira aqui, a gente sempre prioriza a informação, claro, e a gente abre espaço agora para uma entrevista importante. Alessandro Oliveira, que é CEO da Soccer Grass, que é a empresa responsável pela manutenção do gramado do Allianz Parque, chega para conversar com a gente, para contar, né, em que estágio está, como está a evolução dessa reforma do gramado, dessa troca do gramado do Allianz Parque, e para saber se, caso o Palmeiras chegue à final do campeonato, se pode contar com o seu estádio para fazer essa grande final. Alessandro, muito boa tarde para você, obrigada pela sua participação aqui no De Primeira, obrigada por nos atender. Então, eu queria começar te perguntando justamente isso, né, que eu acabei de falar. Como que está o gramado do Allianz Parque nesse momento? Em que estágio está? E se dá para ter esse otimismo de, obviamente, caso o Palmeiras passe do São Paulo na semifinal, dá para ter o Allianz Parque como um aliado aí do Palmeiras na grande decisão? Boa tarde. Não estamos te ouvindo. Não sei se você está mutado ou se é aqui com a gente. Trabalhando no estádio já há algum tempo, nas janelas de alguns shows. Já regularizamos algumas partes ali do piso, porque depois de 6 anos de uso, sempre tem uma coisinha ou outra. Já ajustou. E a notícia boa, nós estamos com as obras bastante avançadas. A grama e o shock pad já está instalado no seu 100%. Hoje começou, a chuva deu uma trégua, a gente tem pego muita chuva durante esse período, né? Período de fim de ano, janeiro, você tem muita chuva. E a gente trabalhar numa obra 100% aberta, você tem uma certa dificuldade aí de trabalho, mas fizemos uma força-tarefa, estamos trabalhando lá com quase 18 técnicos especializados na instalação de gramado como esse, com esse padrão, e está indo muito bem. Nós começamos a abrir choque pé de grama na segunda-feira. Na terça-feira, o campo já estava 95% colado. Aí na quarta choveu. Na quinta choveu. E hoje deu uma trégua. Então a gente já começou a colocação da areia, que é aquele enfio, né? E em seguida já vamos começar com o material orgânico, que é a cortiça. O nosso foco, junto com a W Torre, junto com o próprio Palmeiras, é trabalhar a entrega disso quanto antes, para atender, sim, uma possível final lá no Allianz Parque. E está caminhando para isso. Eu diria para os torcedores
Se não chover de forma intensa durante esse final de semana, eu quero tentar finalizar aí segunda ou terça-feira. Então, aí precisa da vistoria da FIFA, que é uma questão de um dia, talvez 8 horas, para fazer... Então, agendar isso. Assim, como a gente já está alinhado também no laboratório, porque eu não posso fazer o laboratório e ele ficar parado aqui, mas já está na agenda dele. Porém, para o paulista, não tem essa necessidade, né? Mesmo se fosse o brasileiro, a gente conseguiria mandar o jogo sim, porque tudo que está lá, todo o sistema já é um sistema homologado, né? Então, é só um trâmite agora de os caras virem realmente fazer os testes. A Soccer Grass tem todos os equipamentos que a FIFA tem hoje para testar um campo desse. E nós vamos fazer esses testes antecipadamente, né? Tanto como kick de bola, rolagem de bola, tração e rotação da chuteira, tudo que se precisa aí, a planicidade do campo, tudo que se precisa para estar dentro dos parâmetros que a FIFA exige para esse sistema. Então é isso, torcedor do Verdão, valeu por chegar até aqui no final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!